Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero estar falando neste vídeo a respeito dos nossos corpos glorificados. Pois é, esta é uma promessa assegurada pelo Senhor Jesus e por todos os seus apóstolos. Corpo glorificado é o prêmio maior, é a coroa maior, é a recompensa maior para aqueles que crer em nome do Senhor Jesus e aguardarão assim a sua vinda, que com certeza ele irá voltar. E obviamente o prêmio maior, o que nos possibilita vencer a imortalidade, é que os nossos corpos serão corpos glorificados, como o corpo do Senhor Jesus é, nossos corpos serão também. Este é a recompensa maior dos que crêem no Senhor Jesus, porque esta capacidade de ter o corpo glorificado, não existe conhecimento científico humano o suficiente para realizar tão grande ato, tão grande coisa de termos nossos corpos glorificados. Unicamente terão seus corpos glorificados aqueles que crer no Senhor Jesus. Esse é o prêmio máximo daqueles que herdam a salvação. Nós devemos se convencer que o que o Senhor Deus tem para nos dar, ninguém mais poderá nos dar. Não há ciência, não há conhecimento suficiente. A propósito, agora recentemente, nós temos um caso que tipifica muito essa questão que nós estamos falando entre o melhor que a ciência pode fazer e o melhor que Deus pode fazer. Nós sabemos que aconteceu agora recentemente um acidente aonde um submarino explodiu pelo fundo do mar, até onde se sabe das notícias. Então você vê nesse submarino o melhor que a ciência pôde fazer. Mesmo assim, não foi capaz de suportar a pressão da gravidade da água. Obviamente, os que fará a diferença, ao poder, à glória, é que nós teremos nossos corpos glorificados, que não se submeterão mais a nenhum tipo de gravidade, nem para baixo, nem para cima. Tanto é que nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. E o interessante é que existem seres vivos, seres biológicos, até mesmo tubarão, que vivem nessa profundidade. Então veja só, um corpo, mesmo ou apesar de ser biológico, mas feito por Deus, veja a diferença da sabedoria de Deus para a sabedoria do homem. Um corpo biológico é capaz de viver nessa profundidade que esse submarino explodiu. E eu quero começar aqui na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 16, que é aqui que tem a promessa que assegura o prêmio maior daqueles que herdarem a salvação, que terão como recompensa os seus corpos glorificados. Como o corpo do Senhor Jesus é, o nosso também será. E aqui no capítulo 4, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Dessa forma o amor será aperfeiçoado entre vós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele é. Então veja só, a palavra que está afirmando. Neste mundo seremos como ele é. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Irmãos, não queremos que vós sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, o ajuntamento com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, não estaremos na frente, nosso arrebatamento não é primeiro. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiveram vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre.
Consolem-se uns aos outros com estas palavras. O que essa passagem nos assegura é que tanto os que estão vivos quanto aos que dormiram no Senhor, na sua vinda, ressuscitarão com corpos glorificados e se juntarão com o Senhor Jesus nas nuvens. E a partir desse encontro com o Senhor Jesus nas nuvens, para onde nós iremos? Aonde passaremos toda a eternidade com Cristo, conforme essa palavra afirma? É óbvio que para que os nossos corpos possam flutuar e se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, para isso, os nossos corpos deixou de ser um corpo natural, deixou de ser um corpo mortal. Este é o prêmio maior para todos aqueles que crê em nome do Senhor Jesus. A semente divina que está em nós, é ela que nos assegura esse poder maravilhoso de transformarmos os nossos corpos naturais, corruptível, um corpo fraco, em um corpo glorioso, um corpo fortalecido, aonde não mais tem fraqueza, e assim nunca mais iremos adoecer. Tanto os que estão vivos terão seus corpos transformados, como aqueles que dormiram no Senhor também terão seus corpos glorificados. Só assim se torna possível se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. O apóstolo Paulo falou desse mesmo assunto lá em Coríntios capítulo 15, e lá ele esclareceu com mais clareza a respeito desses dois corpos. O corpo natural, que foi projetado e adaptado para a sobrevivência biológica, esse corpo físico, que hoje é nosso templo, que é nossa casa. Então esse corpo foi útil e será necessário na vida terrena. Mas para a vida futura que o Senhor Deus tem preparado para os que creem em nome do Senhor Jesus, obviamente teremos um corpo celestial, corpo físico, corpo terreno para viver no mundo físico, no mundo terreno. Corpo glorificado para morar na eternidade com Cristo. Capítulo 15, a partir do verso 38. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma carne. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrenos. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o esplendor da lua, outro das estrelas. E há dentre as estrelas esplendor diferente entre uma e outra. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. É semeado um corpo em desonra e ressuscita um corpo em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Verso 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, andou, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, espírito vivificante, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele veio o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. Os que são do céu é semelhante aos homens celestiais. Assim como tivemos imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmão, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Verso 51. Eis que eu lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta zoará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade,
E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então cumprida estará a palavra que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Essa palavra é muito esclarecedora, onde assegura que assim como hoje temos um corpo natural para viver a nossa realidade natural, também teremos um corpo celestial. E como será esse corpo celestial? O Senhor Jesus, após ele ressuscitar, ele ressuscitou com o seu corpo glorificado. E a Bíblia afirma que o presente, o prêmio maior daqueles que herdarão a salvação, é que terão seus corpos glorificados, assim como o corpo de Jesus. E o Senhor Jesus, após ressuscitar, passou 40 dias ainda em seu corpo glorificado e neste mundo. E agora ele, com seu corpo glorificado, ele não tinha mais limitação. Obviamente, o seu corpo glorificado não sofreria nenhum dano de enfermidade, de fraqueza, de cansaço. Ele pôde flutuar, inclusive foi visto, todos viram ele flutuando em direção ao reino celestial, como também temos o registro que ele entrou aonde estavam os discípulos, penetrando nas paredes, mostrando que o seu corpo agora não sofria mais limitação. E o interessante também é que mesmo depois do Senhor Jesus ter ressuscitado com seus corpos glorificados, ele chegou a comer, a se alimentar com seu discípulo. João capítulo 21, a partir do verso 2. E estava juntos a Simão e Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Essa aparição aqui foi após a sua ressurreição. E ele lhes perguntou: filho, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles as lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu-se a capa, pois havia tirado e lançou ao mar. Ele tinha realizado esse mesmo milagre da pesca maravilhosa também com Pedro e o discípulo. Quando Jesus ainda não tinha um corpo glorificado, quando ele estava começando o seu ministério antes de ter o corpo glorificado. Então você vê o mesmo milagre aqui, envolvendo os mesmos discípulos. E a partir daí, depois de termos nossos corpos glorificados, para onde iremos? Aonde iremos passar a eternidade com o Senhor Jesus? Em um lugar distante, como muitas pessoas imaginam, como se fosse nas nuvens com um anjinho voando? Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia afirma é que nós iremos passar a eternidade com o Senhor Jesus, mas não é nas nuvens como muitas pessoas imaginam. Então veja só, se você se interessa por esse assunto, não deixe de se inscrever em nosso canal e já clicar no sininho para ser um dos primeiros a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E não deixe de assistir a continuação. Esta é a primeira parte. Na segunda parte nós iremos mostrar, pela luz da Bíblia, aonde iremos passar a eternidade com o Senhor Jesus. Então até o próximo vídeo.